agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Pois bem, meus amigos, e agora? A Lava Jato nos demonstrando, então, que a corrupção no país não é uma simples corrupção pessoal, subjetiva, que se possa imputar a um ou a um grupo de pessoas, e sim uma corrupção estrutural e sistêmica. O que fazer? Da onde vem isso? Por que isso ocorre no Brasil? E é justamente isso que nós vamos discutir agora. Isso ocorre no Brasil, segundo os nossos estudos, desde a Constituição da República, 1889. Quando é proclamada a República, de fato o Brasil se torna independente de Portugal. E havia-se então o grande temor de que Portugal retalhasse essa independência republicana. E que fizeram então os grandes pensadores da época? Dentre eles aquele que, se não o maior, um dos maiores juristas brasileiros, Rui Barbosa. Eles mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Não podemos esquecer que a queda do império se deu mais pelo descontentamento das classes dominantes com a abolição da escravatura em 1888. No ano seguinte, então, as forças revolucionárias e efervescentes, turbinadas com o descontentamento dessa classe dominante, se unem e proclamam, então, a República. Só que não foi apenas a proclamação da República que o Brasil viu nos idos de 1889. Junto com a República, eles fizeram constar uma cláusula, um artigo na Constituição muito sutil, que insere no país o malfadado Pacto Federativo vigente até hoje. E o que é o Pacto Federativo? O Brasil é o único país do mundo que se fez uma federação por desagregação. Um paradoxo total que eu vou explicar para vocês agora. O Brasil sempre foi um país-continente, um gigante pela própria natureza. Esta, se não a maior, é a principal contribuição da colonização portuguesa. Os portugueses tinham como princípio básico manter a unidade nacional. Para que o Brasil fosse esse gigante que conhecemos, em detrimento da América Espanhola, que ao seu redor se fragmenta em vários países pequenos. Portugal não queria isso e Portugal lutou sempre para esta unidade e nos deixou esse legado de unidade vigente até hoje. Quando da proclamação da República, o que fizeram então os governantes de então e os pensadores de então para impedir que Portugal fizesse um contragolpe? Eles retalharam o Brasil nos estados, tal qual conhecemos hoje, com algumas pequenas diferenças, talvez em número, mas deram a esses estados um status de estados autônomos e independentes, como se países fossem. Como se o estado de São Paulo fosse um país, como se Minas fosse um país, como se Rio de Janeiro fosse um país, como se o Rio Grande do Sul fosse um país e assim por diante. E que esses países se uniram, então, num pacto federativo e indissolúvel, sem direito de secessão. O Brasil nunca foi uma federação. Essa grande farsa permanece até hoje. E esse é, se não o principal, um dos maiores problemas como gênese de corrupção sistêmica que a gente tem. Por uma razão muito simples. Cada país criado pela Constituição de 1891 tem uma Constituição, tem um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Toda essa estrutura
dos três poderes, que Montesquieu, quando cria, já cria em razão de que todo homem que detém um poder tem a tendência natural de abusar desse poder até encontrar um poder que se lhe antepare, porque a corrupção é da natureza humana. O homem com poder, ele tem a tendência de se corromper, naturalmente, não no país, não no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É ser humano, é suscetível à corrupção. O que precisamos? Mecanismos de controle, mecanismos de defesa sistêmica contra a corrupção. Só que o Brasil fez justamente uma opção ao contrário. O Brasil adotou modelo sistêmico que incentiva, que cria o ambiente propício para cada vez mais corrupção. E a hora que se multiplica por mais de 27 o número de pessoas com poder, vocês imaginem o que acontece com a estrutura sistêmica disso. Nós não temos mecanismos de controle suficientes para dar conta desse volume gigantesco de pessoas que detêm hoje uma parcela do poder estatal. E detêm de uma maneira mentirosa. O Brasil nunca foi uma federação. Qual hino você canta e se arrepia? O hino do seu estado ou o hino nacional? Qual bandeira você venera e se arrepia ao ver tremular? A bandeira do seu estado ou a bandeira nacional? Isso prova que o federalismo é uma farsa. As diferenças regionais que temos são mais diferenças culturais e pontuais do que uma ausência de unidade enquanto povo. O brasileiro se sente brasileiro em qualquer ponto do território nacional, independente de Estado. O Estado foi criado como uma farsa federativa por dois motivos, lá em 1891. O primeiro motivo, caso Portugal viesse retalhar a nova república que surgia, já estava tudo pronto para que aqueles descontentes se separassem. E o Brasil, então, se fragmentaria como na América Espanhola. Nós teríamos, então, um país talvez formado por São Paulo, Rio e Minas, um país formado por Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, um país formado por Santa Catarina, por Rio Grande do Sul, Paraná. E só que esse contra-ataque português não veio. E a gente continuou com o modelo. E continuamos com o modelo por quê? Porque esse modelo tem uma segunda faceta. Ele distribuiu poder para aqueles que haviam se sentido prejudicados com a abolição da escravatura em 1888. Ao criar esse modelo federativo e multiplicar as questões administrativas e governamentais por mais de 20, foram nomeados governadores, deputados, senadores, desembargadores, juízes, promotores, tabeliões, em todo o território nacional. O Senado só ganha legitimidade enquanto instituição em razão do federalismo, porque os senadores representam as unidades federativas, que em tese são estados autônomos e independentes. Então, esses estados têm um representante seu no Senado Federal. A União Federal nada mais é do que justamente isso que ela quer dizer. A união dos Estados Unidos do Brasil, como éramos conhecidos lá na República, em 1891. E está justamente nesta farsa federativa que se encontra o grande motor da corrupção sistêmica no país. É imprescindível, meus amigos, que a gente lute e acabe com isso. Viva a Lava Jato e agora, José?